tema do Cefam vai ser justamente a questão da filosofia política e o perfil moral e manipulação mental. Como funciona, quais são as ferramentas de manipulação da sociedade e da mente humana. E a gente vai tentar dar alguns exemplos, né? Quando a gente fala de política e perfil moral, a gente já começa a tratar até da forma como a pessoa enxerga a própria realidade. E em relação ao caráter também, muitas vezes, da pessoa, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante do Jordan Peterson, que escreveu aquele livro Mapas da Mente, se eu não me engano, 12 regras, mais 12 regras. É um best-seller, né? E ele tem várias entrevistas no YouTube, ele se tornou muito polêmico ultimamente. Então eu queria que vocês dessem uma meditada sobre essa frase. Se você acha que homens fortes são perigosos, espere até ver do que os homens fracos são capazes. O que vocês acham dessa frase? Mas nesse caso, se a gente pegar o contexto onde ele falou isso, ele fala dos regimes tirânicos. Normalmente, nos regimes tirânicos, você tem uma figura de força, né? Uma figura que se impõe à sociedade. Então, essas pessoas, esses homens fortes, entre aspas, né, são pessoas perigosas, líderes perigosos. E muita gente aponta para essas pessoas com muito receio. Vamos olhar os grandes regimes tirânicos, quando a política atingiu, vamos dizer, o seu auge de mortandade. Alemanha nazista, China comunista, União Soviética comunista. Havia homens fortes ali por trás das lideranças, ou na própria liderança, correto? Agora, como que uma pessoa forte prospera e consegue levar um país inteiro à catástrofe? Porque tem muitas pessoas fracas que se deixam levar por isso. É muito interessante que no julgamento de Nuremberg dos nazistas, né, teve uma desculpa que ficou muito marcada. Você imagina o que? Um líder nazista vai chegar lá, o que ele vai falar? Né? Vai levantar a mão, vai fazer aqueles movimentos, vai gritar uma palavra de ordem. Todos eles, praticamente, né, a maioria deles, o que respondeu? Só estava fazendo meu papel de cidadão, eu estava cumprindo ordens. Eu estava cumprindo ordens. Não fui eu que mandei matar ninguém, eu só veio a ordem do Führer e eu cumpri ordens, eu sou um bom cidadão. Eu não sou culpado disso. Esse era o discurso corrente. Uma fuga da própria responsabilidade, uma atribuição de responsabilidade a um homem forte, mas quem que puxava o gatilho nos campos de concentração? Os homens fracos. Os homens que obedeceram aos líderes fortes. E esse é o problema dos fracos, que não têm o caráter de levantar a cabeça e brigar, né, de criticar uma coisa errada. Quando você tem uma massa fraca, quem grita mais alto se impõe. E aí, às vezes, quem grita mais alto até tem um propósito bom, mas normalmente pessoas boas não são aí de ficar coagindo e gritando para cima de ninguém. Não interessa a eles, não tem vontade de fazer isso. E normalmente as pessoas cruéis, psicopatas, sociopatas perigosos, histéricos, assassinos, eles gritam, eles se impõem, eles têm inclusive uma força de personalidade artificial, de certa forma, porque eles têm uma deficiência mental, no fim das contas, e moral grave, né, no caso da sociopatia, mas eles gritam e se impõem. E nisso muitas pessoas mais fracas são arrastadas. E a gente vai tratar muito a respeito disso. Como a política mexe com a mente das pessoas. Como a gente é manipulado. Isso serve para a política, isso serve para praticamente tudo o que a gente vive no dia a dia. Certo? Só lembrando do lema do Cefam, do médico que não sabe mais que medicina tem por certo que nem medicina sabe, do José Diletamente de Manhaes. Né? E falando um pouquinho sobre o perfil moral, a mente e a política. Tem um livro que foi lançado pelo Jonathan Haidt, chamado The Righteous Mind.
que foi traduzido como A Mente Moralista para o português. A história do Jonathan Haidt é interessante. Haidt se escreve H-A-I-D-T, né? Haidt. Então ele era um liberal norte-americano. Liberal, entenda, na nossa linguagem do Brasil ele era de esquerda, né? E ele foi estudar hábitos em tribos, né, em populações ditas atrasadas muitas vezes. Foi fazer uma prospecção. O Jonathan Haidt foi fazer uma prospecção e ele quis entender como as pessoas pensavam. As tribos, normalmente, né, movidas por questões mais tradicionais, né, então ele foi mergulhar no tradicionalismo dessas tribos. E ele percebeu que a moralidade das pessoas circulava em torno de certos padrões. Numa matriz moral mais conservadora, ele percebeu que o valor sagrado que importava mais, no geral, para sociedades mais conservadoras, seria justamente a preservação das instituições e tradições que sustentam a comunidade moral. E a matriz moral dessas pessoas, ele estudou isso também nos conservadores americanos, por exemplo, que lá ou você é liberal ou conservative. Então, liberal é de esquerda, conservative é de direita. Os conservadores tinham uma distribuição mais ou menos simétrica, envolvendo cuidar e não ferir as pessoas, então é um eixo de moralidade, o eixo do cuidado com o próximo, o eixo de liberdade e não oprimir ninguém, um eixo de justiça e não fazer trapaça, um eixo de lealdade e não ser desleal, não ser infiel, um eixo de fidelidade, um eixo de autoridade, de seguir as ordens, contra um eixo de subversão, né, de revolução, e um eixo de santidade, de preservar aquilo que é sagrado de alguma forma, o que é tradicional, contra um eixo de degradação, de deturpação da sociedade. Quando ele comparou essa matriz moral com os liberais, ele percebeu que havia uma ênfase muito forte dos liberais, que seriam equivalentes à nossa esquerda, mas extremamente forte no eixo do cuidado, evitando o dano às pessoas, né, as ações beneficentes, né, o cuidar mesmo, né, o proteger, questões de igualdade. Um eixo não tão forte, mas ainda muito concentrado em liberdade. Lá a esquerda norte-americana ela é muito forte para o lado do anarquismo, do liberalismo de costumes. A nossa esquerda também é forte para o lado do liberalismo de costumes, mas eu preciso dar essas explicações porque não é uma pesquisa que a gente simplesmente pega e aplica no Brasil. Aqui é um pouco diferente de lá. E a gente tem um conteúdo da nossa esquerda que é um pouco mais reacionário também. Uma esquerda mais nacionalista, mais antiga no Brasil, que tinha uma visão diferente de um outro pedaço da esquerda brasileira. E a nossa direita também não é uma direita igual os conservadores norte-americanos. Tem o centro no Brasil, que é um amálgama de tudo, aí, uma mistureba danada. Mas, enfim, nos Estados Unidos, liberdade forte contra a opressão. A questão de justiça, né? Fairness, você fazer um fair play, você jogar conforme as regras, com um peso parecido com o peso, né, dos conservadores, mas um peso muito fraco, quase inexistente, nos eixos de lealdade, autoridade e santidade. Então, o liberal norte-americano ele não preza isso, né, no geral. E ele passa praticamente, né, aí a matriz do liberal. Né? E ele passa os primeiros 11 ou 12 capítulos do livro explicando justamente essa diferença, dando evidências científicas para explicar que você tem um perfil mais liberal e um perfil mais conservativo, e o perfil liberal ele é mais focado em uma matriz mais estreita, e o conservador ele é mais difuso numa matriz mais ampla. É curioso que depois disso ele acabou virando conservador. Não é religioso nem nada, até onde eu soube, né? Não sei hoje como ele está,
mas ele deixou de ser liberal, depois de estudar sociedades mais conservadoras, ele acabou virando conservador também, um dado de vida dele. E hoje em dia, quando a gente olha para os posicionamentos políticos do século XXI, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre os diferentes posicionamentos políticos, a gente vê o que poderia ser chamado de uma esquerda revolucionária, uma esquerda progressista, uma direita conservadora e uma direita libertária. Normalmente a direita libertária, não sei se vocês conhecem, mas vai agregar movimentos, pelo menos eles se definem muitas vezes como libertários, o MBL, o Instituto von Mises, o ILISP, né? Tem um instituto no Espírito Santo também, escolas de formações de líderes, eles têm um caráter muito mais liberal e uma ênfase muito econômica. Eles defendem o quê? Liberdade individual, propriedade privada e livre mercado e Estado mínimo. Então, é o lema norte-americano, né, do Don't tread on me, não pise em mim. Me deixa quieto no meu canto, não vem interferir com minha vida, deixa eu viver em paz. Eu não quero o governo se metendo na minha privacidade. Essa é a visão da direita mais libertária, o anarcocapitalismo, que seria a extrema direita da direita libertária. O anarcocapitalismo vota até pela extinção do Estado, né? Você tem uma direita conservadora. A direita conservadora ela já é mais apaziguadora em relação ao Estado. Ela aceita um papel do Estado um pouco mais intervencionista. Ela entende que deve existir uma proteção de valores comuns da sociedade, defende a propriedade privada, defende o livre mercado, mas então ela vê o Estado como um agente protetor de pessoas mais frágeis, né? Então o Estado ainda tem um papel forte numa direita mais conservadora. Você tem uma esquerda de caráter progressista, desenvolvimentista, né? Então os valores morais, os posicionamentos envolvem um socialismo lento, de imposição burocrática, quase que sutil. Por exemplo, o gramscismo, né, os mencheviques da época da Revolução Russa, que foram depois mortos pelos bolchevistas, né? Os bolcheviques mataram os mencheviques, mas os mencheviques seriam o nosso PSDB, vamos dizer assim. É a social-democracia, vai devagarzinho, vamos usar as eleições, não precisa sair matando ninguém. Então é uma direita mais suave. Mas eles entendem que já tem que ter um controle da propriedade. A nossa Constituição, né, de 88, ela tem um viés um pouco mais progressista. Por exemplo, a nossa propriedade pode ser mobilizada para um fim social. Isso está previsto na Constituição do Brasil, né? Então ela é privada, mas não troco, né? Quem estuda música e piano vai entender o que eu disse. É privada, mas nem tanto. Porque tem a utilização social da nossa propriedade. A esquerda entende, progressista entende, que você deixa o mercado correr, mas começa a limitar ele, regula mais o mercado, e entende o Estado com um papel muito mais assistencialista, mais forte ainda que o da direita conservadora. E você tem a esquerda revolucionária, então é socialismo via revolução. Revolução normalmente é a mudança da concentração de poder das mãos de uns para outros, normalmente mediante a violência, né? Historicamente tem sido assim. É claro que há gradações, eu estou usando 4 tipos ideais, né, idealtipos, 4 tipos clássicos, mas tem pessoas que não vão se identificar com nada disso aí. Agora, esses são os tipos ideais. A esquerda revolucionária entende que deve existir extinção da propriedade e o domínio da propriedade por uma nomenclatura, né, o Politburo, né, um grupo de líderes do movimento, o controle estrito dos mercados, né, a planificação da economia e o Estado totalitário. É um Estado que ele vai se envolver com política e militarismo, ele vai se envolver com economia e ele vai se envolver com cultura. Os conservadores, por exemplo, vão pensar que o Estado vai se envolver pouco com a economia, quase nada com a cultura e principalmente com a parte política, assistencialista, defesa das fronteiras, e por aí acabou. A direita libertária, se pudesse, acabava com o Estado de vez.
A esquerda progressista, o Estado mexe com a cultura de uma forma contínua, um pouco com a economia, né? E na parte militar bastante, política também. A esquerda revolucionária, o Estado mexe muito com tudo. É um Estado totalitário no sentido de que ele abarca a totalidade da ação humana e da nossa existência. Então essas são as principais posições políticas, né, do século XXI. Claro, como eu disse, tem muito mais sutilezas envolvidas nisso. A classificação, eu acho assim, toda essa classificação ela é muito bonita, ela é muito esquemática, mas ela não comporta a realidade total das coisas, né? A Rússia é direita ou esquerda, afinal de contas? Ela prega liberdade individual? Não, ela não prega. Ela prega proteção de valores comuns? Sim, prega proteção de valores comuns. Então aí ela é direita conservadora, vamos dizer, né? Por quê? Isso é uma discussão política muito grande na Rússia, né? A União Soviética, na queda da União Soviética, eles entenderam que a revolução não conseguia suprir o embasamento dos valores da sociedade. A sociedade estava se desintegrando. Agora, eles têm uma tradição que a gente pode politicamente capitalizar. Então, houve uma marcha para dentro da Igreja Ortodoxa por parte do governo russo. O governo russo entendeu isso e mudou essa postura. Hoje é uma proteção de valores comuns. Propriedade, a propriedade deles é mais controlada. Aí eles já não estão num campo de direita conservadora, eles estão virando uma esquerda progressista. Não é uma esquerda revolucionária. Na verdade, uma esquerda revolucionária plena nunca aconteceu porque nunca houve uma extinção total, né? Mas houve movimentos para um controle maior da propriedade alheia. E o papel do Estado lá é a esquerda revolucionária. Olha que insanidade que a coisa ficou. É da direita conservadora à esquerda revolucionária, tudo misturado. Então, assim, esses posicionamentos políticos, eles são abstrações. Agora, no fim das contas, numa situação específica, um de vocês pode até virar uma pessoa de direita libertária. E numa outra situação, misteriosamente, você virou esquerda progressista. E você vai se posicionar de formas diferentes em diferentes momentos. E no fim das contas, nenhuma personalidade verdadeira, integral, cabe numa caixinha dessas totalmente. Agora, você se rotular dentro de uma dessas caixas, é claro que te dá uma segurança. Você participa, às vezes, de um grupo, de uma associação, de uma sociedade. Então, ali, todo mundo fala a mesma coisa. Mas, inevitavelmente, quando você está numa dessas associações, é impossível todo mundo concordar com tudo. Então, a pessoa acaba, muitas vezes, defendendo um ponto, porque todo mundo aqui está defendendo isso, eu concordo com a maioria das coisas, então eu vou defender isso aqui em nome da instituição. Isso a gente vê acontecer, né? Mas tem altos debates internos, né? A esquerda, tanto a esquerda que a gente chama hoje de esquerda, quanto a direita, no Brasil e no mundo inteiro, tem gente lá querendo se matar lá dentro. Se pudesse, os caras davam tiro um no outro, né? Não tem paz dentro desses grupos, né? A esquerda briga com a esquerda, a direita briga com a direita. A gente viu até um vídeo muito curioso, né, de uma figura da televisão discutindo com uma figura política de esquerda, articulando contra o presidente de esquerda do Brasil. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando, a gente evita nomes, mas assim, a intriga, a busca pelo poder para se tornar elite ou se consolidar elite, ela está dentro da esquerda, está dentro da direita, está no centro, está em todo lugar. A gente volta para o nosso estudo da teoria das elites, né? A elite é elite, ela quer virar elite, ela quer mandar, ela quer surfar na onda, e, enfim, é isso aí. Qual o rótulo que ela vai usar? Tem vários. A gente pode usar vários rótulos aí, né? E você vai ter que ler Estado e Revolução de Lenin. Né? Lenin explicou como que isso aí significa, na verdade, no movimento revolucionário. O que Lenin falou? Lenin falou justamente dessa transição, e ele disse, na verdade, no livro Estado e Revolução, que o objetivo do movimento revolucionário é ocupar todo o Estado
agigantar o Estado, de forma que o Estado ocupe tudo, todo mundo esteja dentro do Estado, e o Estado fique tão totalitário que, na verdade, não faz nem sentido mais falar que o Estado existe ou não, porque tudo é o Estado. E, nesse momento, o Estado se desmancha, porque não faz sentido mais você falar de alguma coisa submetida ao Estado ou não. Na verdade, aquilo virou tudo uma sociedade total, totalizada, em que realmente tudo ali ficou homogêneo. É claro, é um discurso, é utópico, né? A própria nomenclatura, para forçar a revolução, ela precisa se fazer mais forte que o restante da sociedade toda, né? E aí ele vai equalizando, mas ele nunca se equaliza de fato, né? A elite, seja na direita, seja na esquerda, é a elite. E eles continuam mandando, né? Você pega a história dos 7 chefes da União Soviética, um livro fantástico do general Dmitry Volkogonov. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Você vê, por exemplo, que um castelo do czar virou uma casa de campo do Stalin. Mas, normalmente, conforme você ia descendo na nomenclatura, saindo da nomenclatura e caindo nas... A gente não vai falar classes porque eles não utilizavam essa terminologia, mas você cai na estrutura do partido e vai para a população, para o proletário, às vezes um pequeno apartamento era dividido com 2, 3 famílias. Então, é uma coisa que impacta, na verdade, né? Você vê hoje em dia, por exemplo, o Brasil, que é uma autoproclamada democracia, os gastos com a classe de elite, a classe política do Brasil, são astronomicamente mais altos do que os gastos com a família real britânica. Mas lá é a aristocracia, a família real, tem toda a pompa, né? Eu tive em Brasília 4 anos, aquilo ali é pomposo. Tem as paradas militares, tem as medalhas, as honrarias, os coquetéis, né? Lagosta, não vou falar mais que isso, já ficou entendido de onde que quem está comendo lagosta, né? Legislação em causa própria, é isso aí, a elite é a elite. Qual que é o problema? O problema é o ser humano, que é o ser humano. Na visão teológica, está ali, o mal está na raiz, o pecado original. Na visão política, é a fragilidade, né, da visão, a alienação, né, que compromete as pessoas. Enfim, na hora do vamos ver, a elite é a elite. E a elite vai se impor, e a elite vai pegar o dinheiro de quem não é elite. Fala. Então são algumas definições. Por exemplo, a elite é quem detém o poder. Max Weber falava, poder é a capacidade de fazer valer a própria vontade até perante uma oposição. A elite, quando ela é elite de verdade, não interessa se você concorda ou não, ela te atropela. A lei fala isso, não, vou interpretar a lei diferente, arruma uma interpretação aí para mim diferente. Então poder é isso, né? Você tem poder ou não tem? Quantas pessoas morreriam por você? Essa é uma pergunta para saber se você tem poder. Qual o poder que você tem? Se alguém te deu alguma autoridade, você não tem poder. Poder é a capacidade de alguém fazer algo que você quer. Simples assim. E o poder envolve voluntariedade e coerção. Ele vai para a coerção. Então tem várias leituras políticas disso, né? Albert J. Nock ele fala que o poder social ele envolve o poder econômico e cultural. O poder econômico eu quero isso que você tem. Você quer isso que eu tenho. Então toma aqui e me dá isso aí. Enquanto os dois concordam, teoricamente, está funcionando. Essa é a visão idealizada da coisa. Uma outra visão olha, você está passando por situação difícil. Eu tenho dinheiro, mas eu vou explorar o seu trabalho. Essa já é uma visão mais à esquerda. Então, trabalha para mim ou se dá mal. Mas eu vou fazer você trabalhar de uma forma injusta. Então, tem essas interpretações desde um campo muito mais libertário, à direita, até um campo muito mais revolucionário, à esquerda. Mas Albert J. Nock fala que o poder social normalmente ele é construtivo, ele envolve um consenso, ele envolve consentimento, e o poder estatal ele é político, destrutivo e parasitário. Por quê? O Estado e a burocracia estatal, não estou falando da empresa estatal, mas a burocracia ela não produz, ela atravessa. Ela tira o dinheiro e a produção de um, joga para outro. Tira de um, joga para outro,
e pega para ela, e pega para ela, e assim ela vai se retroalimentando. Então você tem, por exemplo, processos que numa empresa privada passariam pelo aceite de um técnico, um diretor e um CEO, 3 pessoas. Num setor público tem o técnico, o auxiliar do técnico que está junto com ele, você vai ter um coordenador geral, um diretor, um assessor, um secretário nacional, um ministro que vai passar para o seu chefe de gabinete, que vai mandar para a Casa Civil, que vai mandar para a presidência. E todos eles têm cargos, todos eles ganham dinheiro, todos eles geram processos, geram idas e vindas. Então a burocracia por si só, ela é feita para gerar mais segurança, mais conformidade ao uso de um dinheiro que não é privado, é um dinheiro público, né? Mas ela é mais lenta, né? E ela envolve mais gatilhos de controle. É claro que isso é feito para controlar a corrupção também. Mais pessoas olhando a mesma coisa, você em tese teria menos chance de corrupção. Na realidade, nem sempre é assim que acontece, né? Ele fala do poder sobre a natureza como algo positivo e o poder sobre o homem como algo negativo e imoral. Mas eu vejo isso aí como uma simplicidade, né? Se eu tenho o poder de dominar a natureza, bem, eu não estou fora da natureza. O meu organismo segue processos naturais. Se eu consigo dominar a natureza mais intensamente, eu tenho mais meios de controlar o próprio ser humano. Então, é bonitinha essa abstração, essa divisão, mas ela nem sempre é tão real, né? O projeto baconiano de domínio da natureza para libertar o ser humano, né? A ciência vai trazer o domínio da natureza. Não, a ciência traz drogas de manipulação cerebral, os campos chineses de reprogramação. Você reprograma a mente da pessoa com tortura e droga, né? Traz a bomba atômica. Você encerra uma guerra rapidinho. Ou você coage alguém a nem entrar numa guerra, porque senão você mata todo mundo de uma vez. É simples assim. E ainda detona a descendência daquele povo inteiro com mutações. Então a mesma força que serve para controlar a natureza, para o bem também pode controlar para o mal, e isso se aplica tanto à natureza quanto ao ser humano, né? Então aí vocês podem ver, né, o Rothbard falando dessa questão. Eu acho delicado isso aí. Antônio Gramsci já tem uma visão diferente, né? Antônio Gramsci foi presidente do Partido Italiano, Partido Comunista da Itália. Ele escreveu uma série de cadernos quando ele estava preso, né? Então ele foi preso por ser um revolucionário, mas ele não pregava uma revolução leninista, stalinista, não. Ele pregava uma revolução muito mais sutil, ele pregava uma revolução cultural, uma marcha para dentro das instituições, um aparelhamento difuso, de forma que quando a elite da esquerda viesse, simplesmente ninguém nem ia questionar, porque era igual a água que o peixe nada. É o ambiente em que todo mundo já se encontra, então ninguém estranharia, né, uma ordem da elite da esquerda revolucionária. E ele falava de um momento de consenso e um momento de domínio, e ele entendia, né, que os dois poderiam ser utilizados, mas ele realmente preconizava uma coisa muito mais sutil, né, um movimento cultural, com intelectuais responsáveis por dominar a sociedade, dominar as crenças, e depois que você dominou o que a pessoa acredita, ficou fácil tomar o poder. Ela vai te entregar o poder. Você não precisa nem coagi-la. Quando você coage alguém, você dispara talvez o que um revolucionário de esquerda chamasse de processo dialético. Se você vai tentar tomar de alguém, o que a pessoa vai tentar fazer? Vai brigar para pegar de volta. Quando a pessoa te entrega voluntariamente é o cenário ideal, né? Então, um momento de consenso envolve uma vida em sociedade, relações interpessoais, consensos, convencimentos, né? E o momento de domínio, formas de relação entre governo e povo e mudanças impostas por lei e coerção. Certo? Características do poder político, então. O poder político é coercitivo. Não requer concordância. Lei promulgada, publicada, lei obedecida. Mas eu discordo da lei. Como os militares diriam, né? Para você, não quero nem saber. A lei está aí. Monopolização.
Um Estado não admite competição. Só tem uma liderança central. Se tem outra liderança, me desculpa, mas essa liderança central não tem poder, de verdade. Todo mundo que chega no poder lembra da lei de ferro da oligarquia. Chegou no poder, você vai lutar para manter o poder. É um fato. Todo mundo que alcança o poder luta para manter o poder. Certo? Então não tem competição. Se está competindo é porque você tem um movimento revolucionário na sociedade, pacífico ou bélico, e você tem uma competição para ver quem vai ser a liderança, quem vai ser a elite de fato. Tá? Universalidade. Todos os poderes em determinado território estão ligados ao poder central. Então, inevitavelmente, o poder vai avançando sobre outros poderes. Né? E inclusividade ou pervasividade tende a adentrar em todas as esferas da vida. É muito raro, embora não seja impossível, o poder se autolimitar. E perspectivas da política. Política, né, é a aspiração ao poder e ao monopólio do uso legitimizado da força. Essa é uma definição de Max Weber. Política é a ação humana dividida entre amigos e inimigos. O Carl Schmitt, ele falava isso. Né? Política é um conjunto de ações coercitivas para decidir sobre fins coletivizados. Jean Turco. É como se tivesse um butim de um navio pirata, então vamos reunir aqui como é que a gente vai dividir o nosso tesouro, que a gente saqueou de alguém, por meio de impostos. Essa é uma visão que o Jean Turco coloca. Tem várias visões do que é a política, tem visões mais românticas, tem visões nem tão românticas assim como essas. Tem modelos de anarquia, anarquia é ausência de governo, de liderança. Isso é uma utopia. Tá? Eu não consigo comprar essa ideia de anarquia. Eu tenho tendências anarquistas um pouco, mas é irreal. Porque, inevitavelmente, naturalmente, lideranças surgem. Numa sala de aula, num hospital, numa cidade, num bairro, numa igreja. Naturalmente, algumas pessoas assumem mais responsabilidades, se colocam lá para fazer um bem ou um mal. Mas isso é natural de acontecer. Então, tanto a anarquia socialista quanto a libertária, eu entendo assim que tem um conteúdo tópico muito frágil muitas vezes, tá? Mas a anarquia socialista é contra o Estado e a propriedade privada. Talvez o mais conhecido anarquista tenha sido Bakunin, ou Bakunin. Pregava, inclusive, o uso da violência para desestruturar a sociedade, gerar o caos, e no caos você vai quebrando essa organização. E a anarquia libertária contra o Estado e a coerção a favor da propriedade privada. Né? Que aí tem os seus defensores, Spooner, Rothbard, Hans Hermann Hoppe. Talvez esse seja o Bakunin dos anarcocapitalistas. Né? Hans Hermann Hoppe ele quer destruição total do Estado. Friedman, entre outros. E o poder ele tem uma tipologia. Né? Você tem a definição do poder, que a gente já tratou. Qual é o objeto básico do poder? A bucha de canhão do poder. É a pessoa. Os homens, as mulheres, a sociedade. O poder se manifesta por meio de pessoas que vão carregar instrumentos. Os meios de ação, então, além das pessoas, dinheiro, estruturas institucionais, mídias, academia, universidades, órgãos de representação política, tudo isso é operado e mobilizado pelo poder, tá certo? E o poder ele tem 3 formas de se manifestar. Você tem um poder coercitivo, poder de troca e o poder de convencimento. Praticamente tudo que a gente faz em termos de poder em nossas relações envolve uma dessas coisas. Tem gente que interpreta assim como tudo é uma relação de poder. Todas essas interpretações de que tudo é isso, tudo é aquilo, tudo é um complexo de infância, tudo é uma vontade de impor o seu ego, tudo é vontade de poder. São abstrações, às vezes, muito fáceis de compreender, mas muito irreais. Né? Uma relação entre uma pessoa e outra envolve poder? Claro que envolve. Envolve amor? Envolve amor. Envolve ódio? Envolve desprezo? Envolve, em diferentes graus. Envolve indiferença? Envolve. Né? Envolve submissão? Controle? Também. Então as relações concretas de seres reais vão muito além é só poder.
é só amor, é só isso, é só aquilo. Não. Mas o poder, de fato, ele está presente. Está presente. Tá? E o Joseph Nye, ele fala dessa tipologia de poder e, no fim das contas, a questão acaba sendo, muitas vezes, na política, o poder. Você tem modos de força, de coesão. Mário Ferreira dos Santos, filósofo brasileiro, advogado, falava do modo de persuasão utilizado pelas religiões, acaba batendo com aquela tipologia do Joseph Nye, que é o modo do convencimento. Né? Mário Ferreira falava do modo de constrangimento, que o Joseph Nye falaria que era coerção, e Mário Ferreira dos Santos falava de trocas de vantagens e interesses comuns criados. Né? Então está funcionando enquanto os dois concordam, os dois entendem que estão ganhando alguma coisa. Quando um lado não quer, dois não brigam, então cada um vai para o seu lado e, enfim, desfaz essa relação. O modo de convencimento é diferente. A pessoa obedece porque ela quer obedecer. Ela não ganhou nada, ela não foi obrigada, mas ela sente que obedecer é correto. Né? Já o coercitivo não. Obedece, senão você vai preso, senão você apanha, senão você morre. É bem direto. Né? Então, esse é o poder coercitivo. O poder coercitivo ele é político, jurídico e militar. Ninguém perguntou se você concorda. Ele vai ser imposto sobre você. Tá? Ele envolve restrição de liberdade, penalidade ou morte, e realmente não está nem aí se você concorda ou não. Tem o poder permutativo. Ele envolve economia, laços patronais, troca de interesses, a necessidade de concordância, e, enfim, quando um não quer, então estou fora disso aqui, vou embora. A pessoa ela não será coagida, pelo menos não de uma forma tão violenta como a do poder coercitivo. E você tem o poder por convicção, o poder ideológico, o poder religioso, o poder intelectual. Né? Ele influencia por adesão livre ou por persuasão. Claro, a persuasão a gente vai estudar a persuasão daqui a pouco. A gente vai ver como que você manipula a mente de alguém. Tá? Ela pode ser uma persuasão abusiva e ela pode ser uma persuasão não abusiva. Mas o fato é que, em qualquer conversa, você está mediando esses três poderes de alguma forma. Tá? Mas o fato é que o poder por convicção, ele influencia por livre adesão ou até por manipulação e persuasão. Mas a pessoa não está ganhando algo material e ela não está sendo obrigada, assim, ela não vai sofrer uma sanção se deixar de fazer. Tá? Qual dos três é mais poderoso? Qual dos três é mais intenso? É muito difícil você falar qual que é o poder mais intenso ou poderoso, porque, dependendo da situação, um deles prevalece. A maçonaria, primeiro, assim, é muito difícil interpretar o fenômeno maçônico como um todo, porque tem maçons de tudo quanto é tipo. Né? Mas é uma sociedade por livre adesão, em que há elementos ideológicos, muitas vezes esotéricos, envolvidos lá dentro, de ritos de iniciação, em que a pessoa se submete àqueles ritos por uma convicção, né, e por uma busca pela formação de um determinado tipo de caráter. E ali, é claro, há uma confraternização entre os membros que pertencem a uma sociedade iniciática. Tá? Então ali há uma mistura realmente. Começa como um poder de convicção, mas inevitavelmente envolve um elemento econômico ali, é uma elite que se ajuda, ou são aspirantes à elite que se ajudam. E muitas vezes tem gente que tem cargos importantes lá dentro, e pode envolver sim um elemento de coerção. Um juiz, um policial, um político, que está envolvido na maçonaria. Então aí já vem uma segunda lição. Não existe um poder puro, na verdade. As coisas se misturam. Né? Tem um poder só político? Só político não se sustenta. Tem que ter uma base econômica, tem que ter uma base ideológica. Né? Mas quem quer manipular o poder mais intensamente, ele vai abarcar os três tipos de poder e vai operar tudo sem nenhum, como é que fala? Sem nenhuma vergonha, viu? O cara vai operar os três. Um livro interessante que traz uma discussão entre duas pessoas bem curiosas. Né? De um lado, Alexander Dugin, que é o grande
mestre, né, o grande ideólogo do eurasianismo, que seria a quarta corrente política, como ela é chamada, que é praticamente o conselheiro ideológico do Putin, né, da ideia que a Rússia tem de soberania e hegemonia mundial, contra o Olavo de Carvalho, que é um filósofo brasileiro, né, que tem uma visão mais de direita conservadora, assim, tentando generalizar um pouco. E é muito interessante, no debate deles eles falam das tipologias do poder, o que é poder, como o poder atua na sociedade. Vale ler como uma curiosidade, né? E eles falam de 3 frentes globais de poder. O Olavo de Carvalho ressalta mais isso. O Dugin ele ressalta mais a ideia do poder globalista, financista, contra o poder, na verdade ele fala do poder atlantista, né, dos comerciantes, que aí ele põe os Estados Unidos, o pedaço da Europa que é mais social-democrata, mais capitalista, contra o poder dos continentais, que teria uma visão mais coletivista, uma visão mais tradicional, que seria o poder da Rússia e da China. Então ele faz essa divisão. O Olavo de Carvalho já faz diferente, ele fala que existe frentes globais de poder. Tem uma elite globalista com foco cultural, não quer dizer que ela não tenha poder coercitivo e econômico, mas qual é a elite globalista com foco cultural? É o movimento internacional da Jihad, é o movimento islâmico internacional que está islamizando a Europa e que está se espalhando por meio da convicção ideológica. Ah, mas eles têm o dinheiro do petróleo? Tem. Mas qual que é a desculpa de se espalhar? Seguir os ditos de Maomé. A coisa é muito clara. Se são sinceros ou não, se esse é sincero, aquele não é, esse acredita de fato no Islã, aquele não quero nem saber. Mas o fato é que o discurso deles é ideológico. É um discurso religioso, ponto final, né? Tem uma elite globalista com foco econômico. Wall Street, as famílias europeias antigas, Rockefeller, Soros, Rothschild, né? Pessoas que entremearam aí na história do Brasil e do mundo inteiro, que manipulam a bolsa, que manipulam as finanças e que fazem brotar dinheiro de um dia para o outro da mera especulação e que quebram países inteiros se eles quiserem. É uma elite globalista com foco econômico, concentrada mais na América e na Europa. Mas tem elementos dessa elite também na China, né, obviamente na Rússia. E uma elite globalista com foco político-militar. O foco político-militar é um foco mais coletivista, e aí isso é situado realmente no eixo Rússia-China, que aí coincidiria um pouco com o movimento eurasianista. Eles têm um foco mais coletivista, mais coercitivo, né, de uma visão mais assim de submissão a uma coletividade. Todos esses movimentos têm as suas justificativas. Todos eles pregam seus valores, enfim, e entendem o mundo de suas formas diferentes. E eles às vezes são aliados, às vezes não. Na própria medicina a gente vê a manifestação desses 3 poderes. Como seria a manifestação do poder coercitivo na medicina? Na verdade, a gente entende que a medicina jamais, idealmente, deveria usar o poder coercitivo. Jamais. Mas tem situações raras em que não tem outro recurso. Você tem alguém num surto psicótico, violento, que está perseguindo a mulher e a filha com uma faca na mão, você precisa mandar a polícia pegar o cara, né? Se ele tem ali um distúrbio grave, às vezes você controla, medica e a pessoa normaliza. E integra de novo a sociedade, mas ali você usou o poder coercitivo. O poder econômico na medicina também é esquisito. Com o paciente, é proibido exercer poder econômico com o paciente. Você não pode oferecer pacote de desconto para o paciente, por exemplo. Mas o médico acaba exercendo poder econômico na sociedade. O médico contrata pessoas para trabalhar no consultório, ele chefia equipes, ele coordena plantões, ele, enfim, tem recursos aquisitivos, por enquanto, superiores à média da população. Então ele impacta mais na sociedade em termos de permuta, né? Ainda tem um pouco disso, tá? Agora, qualquer forma de poder ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Isso é um fato também. E o poder intelectual deliberativo é o poder do convencimento. Na ética médica, a gente entende que esse é o poder que o médico tem que exercer.
Se você está passando desse limite, você tem que ter uma desculpa muito boa, porque tem alguma coisa errada. Porque o risco de você abusar do poder é grande. E esse poder ele pode sofrer um abuso do médico contra alguém, né? E até o próprio médico ser abusado por outros médicos, ser explorado economicamente, boicotado, tá? E o médico pode ser abusado também por terceiros, políticos, entre outros, né? O Código de Ética ele proíbe esse tipo de abuso profissional. Você tem que exercer sua profissão livre de demandas religiosas, políticas ou outras. Tá? Vamos lá. Por que estudar manipulação? Primeiro, para você não entrar ingênuo numa discussão filosófica, numa discussão política, num debate, no próprio ambiente de ensino. O ensino, caracteristicamente, ele é retórico, ele busca te convencer de alguma coisa. Eu estou buscando convencer vocês que o que eu estou falando, pelo menos, tem um pouquinho de credibilidade. Eu uso um pouco de autoridade científica, uso um pouco de autoridade testemunhal do que vocês estão olhando na sociedade. Eu apelo a essas coisas e, claramente, eu estou utilizando uma linguagem retórica e dialética ao mesmo tempo. Às vezes lógica e às vezes eu conto uma historinha, aí eu passeio pela narrativa, pela poética e a gente vai transitando nos 4 discursos, é normal, tá? Mas você precisa entender se alguém está manipulando vocês. Se alguém está utilizando um recurso que não apela somente à razão, mas que dispara em vocês alguns gatilhos instintivos, que não são mediados pela razão. Então, sem dúvida nenhuma, né, um livro que eu recomendo a vocês é o do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Esse livro é fantástico. E a introdução dele fala todas essas técnicas, praticamente. Ele traz quais são as principais técnicas de manipulação e depois ele fala como isso é aplicado na educação. Como que você manipula a mente de alguém por meio da educação. Tá? E essa manipulação leva a mudanças comportamentais, mudanças ideológicas e por aí vai. Mas o convencimento por si pode ser bom ou ruim. Eu posso tentar te convencer por uma coisa boa, eu posso tentar te convencer por uma coisa ruim. Eu posso usar meu dinheiro por uma coisa boa, eu posso usar meu dinheiro por uma coisa horrorosa. Eu posso usar uma lei para proteger alguém, eu posso usar uma lei para matar alguém, coagir alguém. Agora, a manipulação que ela dá um pulo por cima da sua razão e ela vai mexer com o que você acredita e com o seu posicionamento de uma forma que não apelou para a sua razão, ela é antiética. Então, realmente, aí, esse tipo de manipulação que a gente vai mostrar, ela não é ética. Ela apela para o lado animal do ser humano e para a fraqueza do ser humano. E muitas dessas formas de manipulação, você, para resistir a elas, você tem que ter uma força, assim, sobrenatural. Porque o seu lado animal vai tentar responder. Por exemplo, um dos experimentos mais famosos do mundo é o experimento do Stanley Milgram. Né? Ele se perguntou como que as pessoas foram obedecer os nazistas. A gente nunca faria um negócio desses. É isso que todo mundo falava. Os americanos falavam, não, a gente nunca deixaria um Adolf Hitler vir aqui. Né? Com certeza, nas escolas brasileiras, a gente nunca aceitaria um negócio horroroso desses. A própria Alemanha hoje, a gente nunca cairia de novo nesse. Stanley Milgram provou para todo mundo que sim, cairia e viraria todo mundo, né? Todo mundo iria virar a casaca, né? Ou pelo menos 80% das pessoas ia pisar na jaca. Como que é esse experimento? Tem um pesquisador, né? Que ele se faz de aluno, né? Tem um pesquisador, que é um ator contratado na verdade. Tem o pesquisador de fato, tem um ator que se faz de pesquisador e tem um só sujeito de pesquisa. Uma só pessoa está sendo pesquisada lá de verdade. Tem um aparelho, aí por exemplo, né, qual é o seu nome? João. João, ele é um ator contratado, mas ele chega lá junto com o Vitor. O Vitor é o inocente da parada, ele está sendo pesquisado. Aí já vamos fazer um sorteio, aí chego eu sou o pesquisador, estou de jaleco, eu sou outro ator contratado. E o pesquisador de verdade não está nem lá, ele está controlando tudo por trás. E eu sou o pesquisador, né, o ator contratado,
João, Vitor, vamos fazer um sorteio. Um de vocês fará as perguntas e o outro vai responder as perguntas. E quem responder, a gente vai amarrar o aparelhinho aqui no pulso e ele vai dar uma descargazinha, um choque, né? E o outro vai perguntar e vai aplicar o choque. Primeiro, isso já é antiético. É um absurdo que alguém concorde em participar de uma pesquisa dessa, mas eles concordaram. É uma autoridade falando que está de jaleco, né? É um doutor. Ok. Só que o sorteio é viciado. Você sempre vai ser o cara que vai responder. E de verdade não tem choque nenhum acontecendo. É tudo fake. A máquina é fake. Mas você tem um protocolo que você vai cumprir. A primeira resposta eu acerto, a segunda eu erro, começa a tomar choque. Quando o choque chegar a tal intensidade, eu vou dar um grito, depois eu vou berrar, depois eu vou mandar parar, depois eu vou ficar em silêncio como se eu tivesse morrido. E você que foi sorteado para ser o cara que pergunta e aplica o choque, tem essa maquinazinha com um monte de chavezinha e você vai disparando uma por uma e vai aumentando a intensidade. E tem uma lá que praticamente é risco de morte. Está escrito lá. Esse aqui é risco de morte. E você toma um choquezinho só para sentir que não é brincadeira. Hã? O experimento original, eu não sei se havia um grupo assistindo, mas o pesquisador, ele supervisionava. Tá? E o pesquisador, vamos dizer aqui nessa situação hipotética sou eu tenho um protocolo. Se você parar porque ficou com pena e não sei o que, eu vou... Não, pode seguir o protocolo, por favor. É o protocolo. Não, mas se você me questionar a segunda vez, é imperativo que você siga o protocolo. É muito importante. Se você tentar discutir comigo de novo, mas isso aqui é muito importante que você siga o protocolo. Você precisa continuar. Você precisa continuar. E sempre com uma voz de autoridade, né? E se você continuar insistindo, aí tem uma hora, não, ok, então isso aqui é só um experimento, na verdade, ninguém está tomando choque, obrigado por participar, você concorda que a gente anote os seus dados, divulgue alguma imagem, tudo. Aí o experimento era desfeito. As instruções de punição variavam de 15 a 450 volts. 450 volts é choque de alta tensão. Aquilo ali é para cozinhar o cara vivo, né? Dá um teste de 45 volts, dá aquele choque, o cara sentia que a brincadeira estava ficando séria, né? Ele é informado que o teste não deixa sequelas. E essa é a situação. Queira continuar, por favor, a experiência exige que você continue, é absolutamente essencial que você continue. Aí ele chegava a falar, você não tem escolha, você deve continuar. Não tem escolha, toma esse negócio aí, eu não vou fazer isso. Você vai bater em mim? Não, você tem escolha. Não, você não tem escolha. E aí você encerra. Se o cara não vai para frente de jeito nenhum, você que é o sujeito de pesquisa, é encerrado o experimento. Tá? Bem, quantas pessoas foram até o final? Lembrando que chega numa hora que, antes de chegar no choque letal, o cara começa a berrar do outro lado e gritar, para, pelo amor de Deus, para, por favor, não quero continuar, me tira daqui. Aí o cara, não, você precisa continuar. O cara dá choque. Quantos chegaram até o final? O cara está berrando, você dá um choque, o cara para de berrar e depois é silêncio absoluto. O cara continua perguntando e dando choque. Quantas pessoas em cada 100 pessoas testadas, estudantes universitários, professores, profissionais normais, na rua, se prontificaram a fazer isso, quantos por cento vocês acham que foram até o final? Até o final. Olha que interessante. Dependendo do grupo, 60% a 85%. Praticamente os caras deram um tiro na outra pessoa, eles mataram alguém. Né? Se o professor somente lê a lista, o participante, você somente está lendo a lista. 92 chega no final, quer dizer, estar menos comprometido com a aplicação do mal deixa você mais confortável, mas você continua participando. Mais gente vai até o fim. Se o pesquisador sai, o professor que está sendo testado, que teve professor sendo testado aí. Ah, não, mas um cara orientado, com mestrado, doutorado,
Jamais faria isso. Joseph Mengele tinha doutorado em antropologia, do anjo da morte. Tá? Mas se o pesquisador sai ou sair, né, ele que está sendo testado, escondidinho ele vai lá e reduz a carga do choque. Então ele sabe que está fazendo uma coisa errada. Ele sabe que está fazendo errado. Olha como é que esse teste foi interessante. Ele pegou todas as variantes, né? E ele observou que a autoridade do pesquisador é fundamental. Quando envolve 2 professores e um abandona o procedimento, o outro ganha coragem e abandona também. 90% abandona. Olha que interessante. Quando o cara está sozinho e um bom exemplo não é dado, ele se deixa levar. Pensem nas implicações sociais e éticas disso que a gente está vendo aí. Ninguém recusou o experimento ou denunciou o pesquisador. Assustador, né? Aí fica fácil explicar o nazismo, o comunismo. Ficou muito fácil. São ordens, né? Dava uma ordem, coleta toda a comida de um país inteiro, morrem 6 milhões de pessoas. A grande fome da Ucrânia, o Holodomor. Dá uma ordem, fuzila todo mundo em vala comum. Na Cuba, fuzila adolescente. Dá uma ordem, prende, mata, saqueia, estupra. Ah, mas foram ordens. Foram ordens. Eu só estou cumprindo ordens. Né? A autoridade mexe com a gente. E a gente tem que saber que autoridades podem ser feitas para o bem. Tem boas autoridades. Mas a autoridade é um elemento que, se é virado para o mal, ela é muito poderosa. Então a gente tem que se cuidar. Um outro fenômeno de manipulação, estudado por Friedman Fraser, o famoso pé na porta. Imagina assim, chega um vendedor na sua porta, né? Não, compra isso aqui, não sei o quê. Não quero. Aí quando você vai tentar fechar a porta, ele põe um pezinho. Opa, entrou o pé, agora você não consegue mais fechar a porta. Aí ele vai acabar abrindo a porta toda. Você não consegue mais fechar. Friedman e Fraser estudaram a questão do engajamento. Se você quer que uma pessoa seja a favor do aborto, por exemplo, você não vai pedir para ela ser logo a favor do aborto. Mas às vezes você pode usar uma situação mais sutil. Não, você começa falando do aborto no caso de risco de vida materna. É uma situação muito mais compreensível. Aí você fala do aborto no caso de estupro, que tem um apelo muito forte. E a pessoa vai concordando e devagarzinho você está colocando o pé na porta. Opa, entrou, agora você se engajou. Se você quer obter um ato de alguém, vamos pegar um espírita kardecista que é contra o aborto. Aí a pessoa faz GO. Ela já entrou numa fria. Né? Fazendo GO, alguém fala, não, vem aqui e entra para fazer esse aborto. Vamos dizer que foi legalizado. Ela faz objeção de consciência, eu não quero. Não, mas pelo menos então instrumenta para a gente. Às vezes isso é intencional, às vezes não é. Mas o fato da pessoa participar do ato, lembra do pesquisador, professor que estava lendo a lista de perguntas e o outro dava o choque, e esse ia até o final, participou do ato. Que a pessoa julgava que era um mau ato. Eu não estou falando que aborto é errado ou certo, não é hora de discutir isso agora. Mas eu estou falando da perspectiva daquela pessoa, aborto é maligno. Né? Mas ela instrumentou uma cirurgia. Ela vai ter um efeito nela. Alguma coisa ela foi engajada ali. E depois você engaja ela mais um pouquinho, engaja mais, até daqui a pouco ela está abortando. Você vai quebrando a resistência por entregas parciais. Você pede uma doação. Olha, me dá R$5 para uma obra beneficente. É mais fácil você ganhar R$5 do que ganhar R$50. Mas se a pessoa paga os R$5 e depois você vira para ele e fala, olha, a gente vai fazer uma nova obra agora, muito importante, que bom que você colabora com a gente, você engajou a pessoa. Doa cinquentinha, a chance da pessoa doar é maior. Ela foi engajada. Olha o experimento que fizeram. Num primeiro grupo, deram
chegou, não tem aquele pessoal que fica no meio da rua, que vocês adoram encontrar com essas pessoas, que elas vêm com um formulário de perguntas para fazer uma pesquisa com você? Você está andando no centro de Colatina ali, né? No calçadão, aí tem um pessoal que vem com uma folhinha, com, qual é o seu nome? E o pessoal, né? Gente boa, né? Vem conversando. Responde aqui quando a pessoa tira aquela lista, você vê 100 perguntas. Não, estou com pressa, me desculpa, minha mãe me chamou lá, ó, vaza. 22% aceitaram de cara responder uma enquete longa. Num segundo grupo, eles pegaram as pessoas só com 8 perguntinhas por telefone e pediram para essas pessoas responderem em breve, só 8 perguntas, e depois de 3 dias viraram para essas mesmas pessoas e deram a mesma enquete longa. 52% dessas pessoas aceitaram responder a enquete longa. Elas foram engajadas. Tá? Igual, colocaram, né, pediram para as pessoas colocarem uma placa no jardim, escrito prudência no trânsito. Pô, meu jardim, você vai colocar um outdoor no meu jardim? Você tá maluco, meu? Não vou fazer isso, me desculpa. 16,7% aceitaram. Num outro grupo, não, você poderia colar um adesivo na janela da sua casa, escrito prudência no trânsito. Aí depois eles viraram para essas pessoas que aceitaram, né, que estavam participando, e para as outras também, e falaram, olha, agora você aceita colocar essa placa? 47% aceitaram. Coisas inocentes, né? Mas primeiro você pode optar por não tomar ciência de que tem um grupo de pessoas indo para um campo de concentração. Lembra daquele filme lá que a gente mostrou no primeiro encontro? Né? Depois você pode aceitar ser o maquinista do trem. Depois você pode aceitar ser um soldado que vai lá conduzir aquelas pessoas. Daqui a pouco você está ligando a câmara de incineração. Daqui a pouco você está puxando o gatilho do fuzil. É o engajamento. Essa é uma forma de manipulação. Se eu quero te levar em alguma coisa, eu não vou direto na coisa. A pessoa pode trapacear e te engajando devagarzinho. É o mineirinho comendo pelas beiradas, né? O pessoal brinca, né? É isso. Triste, né? Tem uma outra forma. Porta na cara. Essa é aquela situação que o vendedor vem, ele pede uma coisa tão absurda que você já bate a porta na cara, você não quer nem conversa com o sujeito. Como que funciona isso? Isso não é mais engajamento, agora é dessensibilização. Você faz um pedido exorbitante prévio, o cara já dá uma negativa. Não quero, isso é um absurdo. Aí você pede o que você queria de verdade, mas depois de ter pedido muito mais. O que acontece? Por exemplo, um pedido original. Acompanhar jovens delinquentes no zoológico. 16,7% das pessoas na pesquisa de Cialdini aceitaram. Agora, quando, ao invés de acompanhar jovens delinquentes no zoológico, pediram, né, uma coisa talvez muito maior, não, vai visitar o presídio, vai lá dentro fazer uma obra de caridade, toda semana a gente vai... Ah, não tem como, não posso. Ah, não, então... Só fazer uma visita no zoológico, então, com eles, 50% aceitaram. Olha que interessante. A pessoa ficou constrangida, né? Eu disse um não, poxa, mas agora eles estão pedindo menos. Agora eu faço. Curioso. Dessensibilização. Né? Esse eu acho fantástico. Solomon-esque. O vídeo, infelizmente, eu não trouxe. Né? Mas tem um vídeo fantástico. Solomon-esque, ele entendeu que as pessoas preferem crer no grupo do que nos próprios sentidos. E ele entendeu que uma resposta certa difere da resposta conivente. E ele fez um teste muito simples. Está vendo aquele quadro lá, ABC? Qual é o graveto maior? Mais comprido? É o B, né? Dá para ter dúvida? Difícil, né? Qual é o graveto menor? É o A. Quando você só perguntava isso, e não tinha pressão nenhuma, 8% de erro. Às vezes a pessoa tinha miopia, né? Não vi direito, acho que é o C.
é o maior. Ok. Estava numa posição assim que eu olhava de lado e via uma paralaxe ali. Pode ser. Agora, Solomon Asch fez o seguinte, né? Pegou as 4 aqui da primeira fileira. As 3 primeiras são atrizes contratadas. E ele começa a perguntar, Ana, qual é o maior? A Ana vira, é o C. É o C. Cara, qual é o maior? Aí lá, é o C. Aí qual é o seu nome? Como? A Letícia. É o C. Quando batia na Luísa, C. 32% falou uma coisa errada. Porque normalmente a massa das pessoas, você tem medo de gente forte com convicção? Tem os fracos. Tenha medo deles. Porque os fracos vão se dobrar. E a massa é composta de gente fraca. Veja bem, a maioria da Alemanha sabia o que estava acontecendo? Sabia. Quem foram os alemães fortes? Os que impuseram a vontade deles e os que lutaram contra, morreram ou tiveram que fugir. Teve muito alemão que fugiu, Erich Wagner fugiu. A maioria se submete à autoridade e se deixa levar. É triste porque a nossa racionalidade vai pro buraco. Você fica igual bicho. E as pessoas se aproveitam disso. Todas essas ações, elas são complementares e elas são recursos que podem ser utilizados em combinação ou isoladamente em um contexto ou outro. Fixação de normas grupais, Muzafer Sheref. Ele colocou uma fonte luminosa estática, parada, uma luzinha acesa, ponto. E anunciava, olha, vocês estão vendo aquela luz que está se mexendo ali? A luz está parada, tá? A luzinha está mexendo, né? Então, qual o padrão daquela luz? Tudo combinado. Aí virava, qual é o seu nome mesmo? O Murilo. Não, olha, a luz ela vai 2 vezes para cima, uma para baixo e uma para a direita. Aí vinha a Tainá. Olha, 2 vezes para cima, uma para baixo, uma para a direita. Eu não sei se vai um pouquinho para a esquerda, mas que 2 vezes para cima, uma para baixo, uma para a direita, tá indo. Aí todo mundo olhava, não, realmente, ela vai 2 para cima, uma para baixo, para a direita. E estava todo mundo vendo igual. Quanto mais difícil é formular um julgamento objetivo, mais se adequa ao grupo. Porque às vezes tem uma luzinha parada lá, e se olhar lá para trás, naquela luz do meio lá, se eu falar que aquela luz mexe, às vezes você balança o corpo um pouco, às vezes você está balançando a cabeça, você respira. Não, ela está mexendo mesmo. Não é uma coisa tão objetiva igual um graveto apresentado ali, não é? Então, fica mais fácil. Quanto mais subjetivo é o que você está falando, uma coisa fala, tem 3 gravetos, vocês estão vendo. Então, agora perguntou, não, vocês estão vendo o padrão de movimentação? É muito subjetivo isso. Aí eles já impõem uma vontade. O resto começa a enxergar aquilo de fato. É interessante. Fixação de normas grupais. Né? E após o grupo se retirar, o indivíduo mantém a padronização. Tem uma coisa muito interessante, um vídeo de uma fila de espera no consultório. Vocês já viram esse videozinho? Fantástico. Vocês já viram. Chega, né, uma senhorinha, né, e todo mundo lá dentro é ator contratado, menos a senhorinha. Aí ela chega e o médico está chamando. E de repente toca um apito. Pip. Aí todos os atores... Aí o cara olha assim, esse povo tá doido, né? O que eles estão fazendo? Pip. Todo mundo de novo. Aí a pessoa olha, todo mundo levantando, né? Já levantou. Aí no terceiro apito, levantou de uma vez. E as pessoas vão sendo chamadas. E o apito continua. E é interessante que quem faz isso, mesmo sem saber a causa, cria uma racionalização.
Tem estudos que pesquisam isso. Não, é para não dar trombose, né? A gente levanta para não dar trombose. A pessoa cria uma desculpa. Ah, ele deu um tiro, mas não é para matar, é porque estava seguindo ordem, né? Tal. E apitava, aí chega uma hora que entra outra pessoa que não é o ator contratado. E os atores estão acabando. Aí apita, a pessoa que não é ator levanta, a segunda que entrou olha, estranha assim, né? Aí eles levantam de novo, levanta a terceira vez, aí ele começa a levantar também. E chega uma hora que não tem mais nenhum ator lá dentro. E só tem paciente de verdade, que foi se consultar. E quando apita, todos eles levantam e sentam. Se você olha isso de um ponto de vista um pouquinho mais crítico, isso é assustador. Mas muitas vezes a gente segue uma regra grupal e a gente não tem a menor ideia por que eu estou fazendo aquilo. Mas você segue. Dissonância cognitiva. Festinger estudou a contradição entre o ato e valor psíquico, gerando necessidade de justificação e aliciamento. Então, atos mudam opiniões. Isso foi muito interessante, que ele explica algumas seitas extremamente malucas, por exemplo, a seita do OVNI, né? Aí o cara coletava dinheiro, falava que o ET vai chegar, vai resgatar eles e o mundo vai acabar. Hoje é dia 4 de abril. 10 de abril o mundo vai acabar, hein? Os ET vão vir, a gente vai comprar os cristais aqui para energizar a gente e a gente vai ser poupado do fim do mundo. Dá o dinheiro aí. Os caras davam dinheiro, eles foram aliciados, engajados, deram dinheiro. Chegava dia 10 de abril, o mundo não acabou. E aí, o mundo não acabou, eu estou até me sentindo muito bem. Ele fala, não, os cristais que a gente comprou ajudaram a evitar que os aliens chegassem. Agora a gente vai ter que comprar mais cristais. Assim, quem está de fora e não participou daquela doideira, a pessoa olha e fala, pô, mas isso é ridículo. Os caras foram enganados, os caras ainda vão cair de novo. Vão cair de novo. Porque quando você faz, você pode até estar inconsciente disso, ou subconsciente disso, ou não aceitar que você fez isso de fato, mas a vergonha é tão grande às vezes, que você começa a se justificar. Não, mas isso é certo mesmo, e você começa, diante de um ato ridículo ou errado, e você fez esse ato, a pessoa começa a se justificar por ter feito aquilo. E ela tenta arrumar uma explicação. Não é bem assim. E, na verdade, essa conversão dessa pessoa é tão grave que ela muitas vezes vira um defensor ardoroso, até violento, daquela seita maluca. Isso funciona por uma pessoa, por exemplo, que é convencida a participar de uma instrumentação de aborto e faz objeção de consciência contra o aborto. Hoje ela instrumentou, ela vai para casa, aí ela tem um pesadelo com aquilo. Nossa, bem, ou a pessoa vai se arrepender profundamente, vai virar nunca mais eu vou fazer isso, mas para a pessoa fazer isso ela tem que ter muita força, né, de caráter, de personalidade. A personalidade tem que ser muito forte para você virar no espelho e falar, eu fiz errado, fiz um mal, não quero fazer isso. Poucas pessoas têm essa fibra, né? A maioria não chega lá. Ou a pessoa, não, mas foi só... Na verdade, a cirurgia não foi tão ruim assim. Então, ao invés da pessoa reconhecer o que para ela, tá? Para ela era mal, ela cria uma desculpa para aquilo, para se explicar do porquê que ela participou daquilo. E ela começa a justificar aquilo. Da próxima vez é mais fácil, ao invés de instrumentar, ela auxiliar. Da terceira vez, se bobear, ela já está operando. Da quarta vez, talvez ela tenha vindo uma defensora pró-escolha, pró-aborto. Dissonância cognitiva. O constrangimento gera necessidade de racionalizar, né? A racionalização gera interiorização de valores. A forma mais interessante, entre aspas, tá? Entre aspas, de você manipular os valores de uma sociedade é criar uma lei que legalize aquele valor. Por exemplo, você pode roubar até X dólares em um determinado estado. E não é crime. As pessoas começaram a roubar mais. Você mudou a escala de valores de uma população. Por quê? Se você permitiu, a chance da pessoa fazer, inevitavelmente acaba aumentando.
Se a pessoa faz, mesmo achando que é errado, mas faz, você engajou ela. E no momento que ela percebe que aquilo não era legal, normalmente ela vai racionalizar. Se ela racionalizar, fez a dissonância cognitiva. Ela vai mudar a crença dela. E isso explica o porquê, depois de tantos fins do mundo que nunca aconteceram, tem gente que ainda fica... Aqui, não, agora ó, os ETs me ligaram aqui, tá? O fim do mundo é só 2028. Mas até lá vocês vão fazer uma doaçãozinha mensal aqui de R$ 500, bom, um carnezinho cristal, e você paga, e os ETs talvez mudem de ideia, mas se não mudarem, a gente está resgatado. Chega ao ponto de pessoas fazerem suicídio coletivo numa seita maluca nos Estados Unidos. Tamanho poder de dissonância cognitiva dessas pessoas. E de fraqueza. E a dissonância cognitiva ela pode operar de muitas formas. Você usa da autoridade para convencer alguém a fazer alguma coisa, dessensibiliza, engaja, você usa tudo isso misturado. A pessoa fez o que você queria, você extorquiu um ato contraditório. Ela fez o que ela não concordava em fazer. Ela fez isso, ela vai reorganizar o psiquismo dela todinho. Para ter uma coerência. Ela acreditava numa coisa, fez outra. A mente dela vai se tornar coerente com o que ela fez. O ato de engenharia social e transformação da sociedade foi bem sucedido. Né? Foi concluído. E tem várias ferramentas de dinâmica de grupo que você utiliza isso aí. É um instrumento, gente. É um instrumento. Agora, quando o propósito está bem claro, ok. O elemento antiético cai, tá certo? Tem o livro A Morte da Medicina, o estudo o caso do abortamento pós-nascimento. O abortamento pós-nascimento é uma forma educada, talvez, e muito acadêmica de chamar assassinato infantil. É uma proposta de você poder matar crianças de uns 6, 7, 8 meses de idade, se a criança, enfim, em algum país que o aborto é permitido, bem, aquela criança não expressou nenhum plano, teoricamente você não está frustrando nenhum plano de longo prazo dela, então é igual abortar, é um abortamento pós-nascimento. Agora, você chamar de abortamento pós-nascimento uma coisa que é um homicídio infantil, você está usando uma técnica de pé na porta. Eu estou fazendo um eufemismo linguístico para empurrar uma ideia para cima de você. É muito fácil. A política faz isso toda hora. Não, a gente não vai confiscar suas poupanças. A gente vai reter um pedacinho das suas poupanças, né? Para fazer aqui um reajuste fiscal. A pessoa vai roubar o seu dinheiro que você depositou. Eufemismo trapaça. Você tem que chamar filosofia. Se você não chama as coisas pelo nome que elas têm, na realidade bruta, dura e crua, você está lero-lero. Aí não serve para filosofia. Você é um bom agente político, mas você não é um bom filósofo. Certo? Então, pessoal, essas são algumas técnicas de manipulação. Acho que vocês identificaram várias situações em que vocês já viram isso acontecendo, né? Mas isso é bem antigo. Utilizado de forma consciente ou inconsciente, para o bem ou para o mal, é um fato que isso acontece todo dia, numa propaganda política, até mesmo numa igreja, numa reunião de condomínio, na reunião da sua família. Isso acontece toda hora, gente. Tá? Tem gente que não tem ideia, que acostumou a usar esse tipo de coisa, mas não sabe que isso tem um nome, que tem um estudo, né? E é claro, gente, cuidado com a interpretação que é dada. A autoridade é um fenômeno universal. E ela pode ser utilizada para o bem. Claro que pode. Na verdade, é impossível uma sociedade sem nenhuma manifestação de autoridade. Essa sociedade não existe, é igual o Padre Quevedo. Né? Não existe, né? Não existe isso. Toda sociedade tem alguma forma de autoridade, né? Para ela poder funcionar em coletividade. Porque senão vira todos contra todos, todo mundo sai se matando, virou doideira. Né? Ninguém respeita ninguém. Né? Existe um elemento de autoridade. Agora, quando ele é intencionalmente usado para o mal, ele é um instrumento muito perigoso. E quem se aproveita da sua autoridade para manipular o próximo é uma pessoa que está sendo extremamente imoral.
Então, por exemplo, que deixa o jogo bem claro. Olha, hoje eu estou nessa posição de poder, eu mando nisso, 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 então eu preciso que vocês façam isso. Né? As razões são essas, essas e essas. Pode ser uma narrativa? Pode, mas pelo menos o cara está se explicando. Tá? Que você concorda, não concorda? Não, aqui não é uma questão de concordar, é um contrato assinado, opa, mudou o tom. Mas, ok, teve um contrato, alguém assinou, concordou. Agora, tem gente que manipula para assinar contrato. Tem golpe disso. A pessoa pega você num momento de medo e te engaja. Então não tem como compreender política se vocês não compreenderem